Bom, gurizada, eu resolvi falar um pouco sobre liderança na geração Y, que são pessoas nascidas entre 1980 e 1994, porque é uma situação que a gente passa aqui muitas vezes e a gente às vezes não sabe como sair, como lidar de certas situações. Eu resolvi iniciar essas pesquisas assim de liderança devido na formação que nós estamos fazendo lá do MBA, e eu quero fazer alguma coisa voltada à liderança também, sempre tentando se tornar uma pessoa melhor. Bom, o que eu resolvi falar aqui? Quais são os tipos de liderança que existe, o que a gente deve seguir, o que a geração Y espera, no caso todos nós, e como os líderes devem ser hoje. Beleza. Eu estava lendo umas pesquisas de Harvard e eles elencaram 6 tipos principais de liderança que existem. O primeiro seria o líder coercitivo, que é o cara que é o mais mandão de todos, que é o cara que controla tudo, tem que estar tudo na visão dele, e ele sempre vai criticar quando tu está fazendo uma coisa errada e nunca vai te elogiar. Ele só vai funcionar em momentos de crise. Por exemplo, está acontecendo alguns problemas muito graves em alguns clientes, eles não conseguem acessar o sistema, não conseguem vender, não conseguem gerar nota. Esse cara vai vir e vai mandar, vai controlar tudo e vai dizer o que os caras têm que fazer para apagar esse incêndio. Alguns cuidados que a gente deve tomar com esse cara é que ele pode desmotivar a equipe e ele pode gerar impactos negativos também se bater de frente com algumas ideias dos colaboradores. O outro estilo é o dirigente, que eu elenquei como 5 estrelas, que é o cara mais legal que tem. Ele é o líder que tem a visão mais a longo prazo da empresa, então ele sempre vai pensar daqui para frente, sempre vai pensar no futuro, seguindo o foco da empresa. Ele é o cara que vai conseguir mobilizar a equipe para fazer junto com ele as atividades que têm que ser feitas. Esse cara que vai dar o foco. Por exemplo, o pet shop precisa seguir tal caminho. Esse cara que vai mobilizar a equipe e vai fazer todo mundo caminhar na mesma direção. Ele funciona, então, quando a empresa precisa comunicar uma nova visão. Mudamos o foco do pet shop agora para outro ramo. Para veterinária. Então, esse cara vai mobilizar a equipe, vai explicar tudo, vai dar a direção e a equipe vai seguir ele. Alguns cuidados que devem ser tomados com esse tipo de líder é que, no caso de necessidade de instrução específica, que é o caso do mandão lá que ele sustenta, né? Se tem alguma coisa acontecendo precisa seguir algum processo que já está escrito, vamos dizer, já tem as instruções dele, esse cara não funciona. O outro líder é o cara democrático. Então, o que esse cara preza? Ele divide toda a tomada de decisão dele com a equipe. O que isso traz de consequência? Ele coloca também responsabilidade na equipe dele, para todo mundo se sentir parte daquilo que está fazendo. Ele vai funcionar, então, quando a gente precisa inovar ou inventar um novo processo dentro da empresa. Ele vai fazer com que, baseado nisso, ele faz com que o funcionário se aproprie dessa decisão. A equipe inteira ajudou a construir o foco da empresa, então isso está dentro de todo mundo. Então, alguns cuidados, que é em situações emergenciais, quando precisa apagar um incêndio lá, que é o cara do mandão também ajuda, e quando a equipe não tem uma expertise necessária para determinada causa, que é porque ele divide a tomada de decisões, entendeu? Então, se a equipe não sabe qual a decisão a ser tomada, o que ela tem que fazer, esse cara não vai ser não vai conseguir liderar bem a equipe. O outro líder, no caso, é o afetivo. Ele valoriza mais as pessoas. Ele coloca as pessoas sempre em primeiro lugar. Ele traz muita harmonia no local de trabalho, porque ele está sempre preocupado com o funcionário um a um, para ele. Ele preza que o desempenho do funcionário vem de ter um clima bom dentro da empresa, vem dele estar satisfeito pessoalmente com ele e assim ele vai conseguir desempenhar um melhor papel. Esse cara funciona quando a equipe está estressada, sofrendo por algum motivo, alguma coisa que não deu certo e ela ficou com alguma pendência, ou precisa recuperar a confiança. Entregou alguma coisa errada para o cliente não gostou e o gestor vai lá e passa isso para o cara fica
sabe, desconfiado, e esse cara age assim. Aqui, eles elencaram que os cuidados desse líder é que ele nunca pode ser sozinho. Tu sempre tem que linkar esse tipo de líder com algum outro líder. Esse cara também tem algum problema de falta de direcionamento, e porque, por exemplo, ele não está muito ligado ao foco da empresa, ele está preocupado somente com o funcionário. E ele tolera muito resultados medíocres, até coloquei aqui, porque ele não vai conseguir chegar no funcionário específico e dar o xingão nele que ele precisa para levantar a moral, para ir atrás dos objetivos da empresa. Tem o líder modelador. Esse cara ele é parecido ali com o coercitivo, que é o mandão. Ele é inflexível, ele não vai mudar a opinião dele, não que ele não aceite, ele não vai mudar. E ele não aceita a opinião, e ele não vai mudar a opinião dele. É inflexível. Ele vai funcionar bem quando é necessário entregar algum projeto, alguma demanda com alta qualidade e ser rápido isso. Então ele vai estar sempre ali indicando o caminho para fazer, para a equipe ser rápida e com qualidade. Se ele for usado com frequência, ele pode oprimir o funcionário, para o funcionário ficar mais retraído, e não vai deixar que aconteça inovação dentro da empresa, porque ele não aceita opiniões dos funcionários para mudar algum processo ou algum método. E por último, o líder treinador. Ele está preocupado no desenvolvimento das pessoas, ele é bem parecido com o afetivo lá, que se preocupa com as pessoas, só que ele se preocupa com o desempenho das pessoas. Ele tem a consciência do ponto forte de cada membro da equipe para saber delegar a tarefa específica que esse cara vai desempenhar um bom papel. Ele funciona quando a empresa precisa desenvolver os pontos fortes daquele cara para um sucesso a longo prazo. Ele está sempre pensando a longo prazo no desempenho da equipe. Alguns cuidados que devem ter com esse tipo de líder com pessoas, com funcionários que não estão dispostos a mudar ou aprender novas coisas. Se o cara está bloqueado completamente para esse tipo de coisa, esse líder não vai funcionar, porque não vai desempenhar um bom papel. Beleza. O que eles dizem para nós seguir? Os líderes, devem dominar pelo menos 4 estilos. O dirigente, que é o mobilizador lá, que é o que une todo mundo. O democrático, que é o que vai perguntar as opiniões de todo mundo. O afetivo e o treinador, que são bem parecidos, que eles se preocupam com as pessoas. Esse é o estilo que eles pedem para ser seguido, ser dominado. Mas o que os jovens da geração Y esperam de um gestor? Esses caras da geração Y, os funcionários, eles têm as expectativas muito a curto prazo. São pessoas que estão no emprego, não gostam, já muda para outro, já muda para outro, já muda para outro. Lógico que por exemplo, o Brasil está vivendo um tempo de crise, vamos dizer assim, tá bem estável a situação, então é sempre pensado bem a respeito disso, mas se não está satisfeito, ele não vai ficar engolindo em seco. Esse cara tem uma ambição por uma ascensão muito acelerada dentro da empresa. Ele quer sempre estar subindo, quer sempre subir para chegar nos níveis maiores. E esse cara da geração Y também, o que está na cabeça dele, ele está dizendo. Ele quer inovar, ele quer novos métodos, ele vai falar tudo que tem na cabeça dele. Bom, esses caras novos trazem mudanças culturais na empresa. O que isso significa? Ele sempre tem ideias novas para trazer, para mudar a cultura da empresa. Se vem um funcionário com uma ideia inovadora e a empresa está apta a fazer esse tipo de coisa, ela vai implementar. Ele procura muito a valorização profissional do gestor dele, entender que ele está fazendo um bom papel e dar glórias para ele. Ele procura também estar satisfeito com a empresa. E vice-versa, a empresa satisfeita com ele e ele satisfeito no lugar que trabalha. Isso tudo vai gerar aquela história do funcionário realmente vestir a camisa, porque ele está engajado com a empresa, ele quer fazer aquilo, ele sabe que ele vai ser ouvido e ele sabe que aquilo vai fazer ele ascender na carreira dele. Para o gestor da geração Y, o que ele precisa fazer então? Ele precisa desenvolver essas habilidades que os funcionários, os colaboradores da geração Y estão preparados a fazer.
Ele tem que dar mais liberdade de trabalho para esses caras, para eles poderem inovar, mudar método, fazer de tudo, mas as coisas têm que ter metas claras e objetivas. Não adianta tu dizer pro cara que ele vai ter que fazer tal coisa se não tem uma meta, se esse foco não tá objetivo. E esses caras, esses funcionários da geração Y gostam muito de ser estimulado e desafiado. Ah, eu duvido tu conseguir fazer isso, ou faz isso até amanhã. Se for alguma coisa com respeito às ambições dele, ele vai se sentir desafiado e vai atrás disso. Bom, como que se lidam com esses jovens? A gente sempre tem que tentar manter uma comunicação dentro da empresa muito eficiente, as coisas têm que ser ditas bem diretas, sem lero-lero, e transparente. Tudo que está passando dentro da empresa tem que ficar claro para todos os funcionários, para eles não ficarem pensando que a empresa está tirando a responsabilidade deles porque eles são meramente funcionários. Eles querem, hoje em dia, se tornar parte da empresa também. Os líderes têm que compartilhar as ações. A empresa está com vontade de fazer investimentos na bolsa, a empresa está com vontade de fazer não sei o quê. Isso tem que ser compartilhado e tem que ser dividido as opiniões. Mostrar o status das demandas. Aonde que está tal projeto? Qual é o futuro desse projeto? Qual é a visão da empresa para esse projeto? E quanto que já foi feito desse projeto? E estar sempre aberto a receber sugestões, para que isso possa ser mudado, para evoluir nesse sentido do projeto. Bom, o que o jovem pensa é mais ou menos, o que o jovem da geração Y pensa é muito parecido com o que o gestor da geração Y pensa. Então, foi por isso que eu quis trazer isso. A gente é igual aqui dentro. Ninguém tem diferença aqui. Todo mundo é igual. A gente sempre tem que procurar evoluir rápido e sempre. Sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar tentando estar sempre ligado nas tecnologias, ligado no mercado, ligado em tudo, tá? Sempre 100% de foco. Estabelecer sintonias com as pessoas, não deixar que o ambiente de trabalho, por muitas vezes, pode ser estressante e que isso afete a tua relação com essa pessoa. Isso tem que estar uma sintonia entre todo mundo aqui dentro. Todo mundo tem que se gostar, todo mundo tem que falar a mesma língua. Nós devemos se importar com as pessoas. O meu colega está passando por problemas financeiros, dificuldade amorosa, brigou com não sei quem. Porra, se importa com o cara, vai lá, dá um apoio, dá um carinho, um afeto. Se preocupa com ele, que com isso tu vai ganhar muita vontade que ele faça isso pra ti também, num dia que tu não pode estar meio mal. Participe da tomada de decisões, se imponha na hora que está sendo discutida uma coisa. Eu não achei essa decisão importante por causa disso, disso, disso. Coloque os argumentos em pauta para todo mundo ver que tu está engajado, que tu sabe o que tu está falando e que tu acredita naquilo. E desafiar sempre as pessoas. Não só tu ser desafiado porque tu é o colaborador. Desafia o teu líder também em algumas coisas. Vamos fazer isso, vamos mudar isso. Eu acho que fazendo isso vai dar certo, vamos tentar, vamos botar a cara a tapa. E é um pouco disso que eu queria trazer para a gente abrir uma discussão agora sobre o que vocês pensam da geração Y.